Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje nosso irmão Vital Froze nos traz mais uma das suas palestras, aulas, onde ele reforça a grande importância de mantermos a firmeza, acreditar. Lembre-se, creias e verás, não é o contrário. Claro que foi nos dito ao contrário, mas hoje eu tenho certeza que se você está aqui neste canal, você sabe, para criar algo, primeiro tem que se acreditar. Posteriormente, esse algo materializa em solo. Senão, o que seria das invenções, né? Elas não foram materializadas, depois pensadas. Foram o contrário. Então, ele traz essa grande importância da paciência, do acreditar, de mantermos firme neste momento, neste finalzinho das transformações em solo. Para isso, vocês têm uma bela ferramenta chamada meditação ou oração, como queira. Mas sim, é muito, muito importante que todos tirem meia hora, pelo menos, do seu dia para refletir, meditar, orar. Bom, pelo menos comigo, funciona. Tudo bem? Vou deixar um recadinho aqui, depois nós vamos entrar à aula do nosso irmão Vital Froze. Só lembrando, a grande maioria dos nossos inscritos ainda não estão inscritos no canal. E provavelmente você é um deles. Aproveite e aperte o botão inscreva-se aí e venha fazer parte dessa grande família Ascensão de Gaia. Aproveite e aperte também o sininho aqui embaixo. Assim você vai ser notificado de todo o conteúdo que nós postamos aqui, quase que diariamente. Agora você faz parte da família Ascensão de Gaia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Então, sem mais, vamos à aula do nosso irmão Vital Froze. O título de hoje chama-se Força e Coragem. Com vocês, Vital Froze. Bom dia, meus amados. Hoje, sábado 13 de maio de 2023. Mais um áudio, sempre com a intenção de trazer algumas orientações, algumas informações, alguns esclarecimentos, um alento, né, para que cada um de vocês possa ter mais um pouquinho de confiança, mais um pouquinho de força, mais um pouquinho de coragem, de fé, de persistência. A longa caminhada da vida nesta escola terrena, submetidos ao véu do esquecimento, ao mundo de terceira dimensão, de provas e expiações, está chegando ao fim. Estamos na última encarnação, como já foi dito, então não vamos desistir agora. Por isso, hoje eu vou tentar trazer algumas palavras para que cada um de vocês não perca este ânimo, né? Eu daria o título para esse áudio de hoje: Força e Coragem. Talvez seja dois ingredientes que vai temperar ainda muito bem este restante de caminhada, pois a reta final já está muito próxima. Aliás, já estamos na reta final, que vamos ver nos próximos tempos será a fita, aquela linha de chegada, né? Força e coragem, porque se você tem 1000 existências aqui na Terra, quanto você já andou? O que falta? Alguns anos, alguns dias, alguns meses? Mas esta é o último trecho, né? O último pedaço da estrada, a última encarnação. Já foi dito tantas vezes aqui
Não vou ficar repetindo, né? Senão a gente não vai adiante. Por que eu preciso passar essas informações hoje? Porque eu estou nesta caminhada trazendo informações e alguns esclarecimentos há muitos anos. 10 anos, 8 anos, 9 anos, né? Pelo menos esses últimos 8 anos, 9, né? Para ser mais exato, 8 ou 9 anos, muitas informações vieram. Mas não só para trazer para vocês, vieram para servir para mim também. Muita informação eu também precisava. Muitas vezes uma informação que vem através de uma canalização, até aquele momento eu também não tinha ideia, não sabia daquilo. E olha atrás, tantas coisas novas a cada dia, a cada semana. Então, quando nós começamos a divulgar essas canalizações, né, trazer um pouco de informações para que cada um de vocês entenda um pouco mais a vida, não tanto para fazer a ascensão da alma, porque isso é uma obrigação de cada um de vocês. Ninguém vai tirar ninguém da forca, como se dizia antigamente, né? Cada um vai fazer o seu esforço para a sua ascensão. Nem eu e nem os espíritos iluminados, os mentores, os guias espirituais vão salvar ninguém. Isso seria invasão do livre-arbítrio. Nós podemos dar as orientações, as informações para ajudar, para que cada um construa a sua escada ascensional. Cada um precisa passar os degraus necessários. Mas nós trazemos essas informações porque essas informações são permitidas pelo plano divino para que tragam alento, confiança, amenize um pouco o sofrimento, as dores, porque na verdade as dores e os sofrimentos eles são mais a resistência do que propriamente a necessidade de passar por elas, embora tenha sim pessoas, almas encarnadas, né, que precisem passar por certas provações. Mas a maioria dos problemas, das dificuldades, é a resistência que cada um coloca na sua frente. Não sei porquê, mas tem várias razões para isso. Não vamos aqui citar, mas cada um constrói, pavimenta a sua estrada. Força e coragem. Olha, eu vi ali uns 5, 6 anos, tipo 2017, 2018, já vinha muita informação que a gente estava realmente fazendo a desconstrução. 2017, 2018 houve, pelo menos 2 anos, houve uma grande desconstrução dentro de nós, daquelas crenças limitantes, daqueles dogmas, daquelas coisas que nos prendia, que nos acorrentava, as ilusões que nos impuseram. Quem teve um pouquinho de interesse e boa vontade, rompeu aqueles grilhões, aquelas correntes. Aí, 2019, as informações eram que nós iríamos reconstruir. Eu tenho certeza que muitos de vocês passaram por essas fases e perceberam claramente. Muitas coisas a gente não percebe com nossos olhos da terceira dimensão, mas aconteceram e a gente viveu e passou. E aí vieram as fases seguintes, enfim, todas as fases que eu já citei em textos e áudios anteriores. Mas o que eu quero dizer hoje é que houve uma empolgação. Aquelas almas que estão prontas, ou aliás, as que têm condições
de fazer a ascensão. Não estão prontas ainda não. Todo mundo ainda pode escorregar na escada e cair. Estamos subindo a escada. Cuidado, se afirmar bem, se agarrar bem, não facilitar. Quando alguém vem escorregando a escada abaixo, não servir de mais uma pedra dentro da avalanche, né? Senão vai engrossar ainda mais aquela avalanche. Vamos deixar cada um escolhe. Quer rolar a escada abaixo, né? Mas não leve você, não leve a mim. Então houve aquela empolgação porque as almas já sabiam que o tempo estava chegando. Inconscientemente nós sabemos tudo. O momento chegou, aquele ânimo, aquela vontade, aquela coisa, né? E eu percebi isso na medida que mais e mais pessoas se juntavam nesse grupo nosso aqui, porque esse aqui é um grupo, né? É um grupo de almas que se encontraram para juntas se auxiliarem, se ajudarem e fazerem essa trajetória juntos, né? Esse pedaço final da caminhada. Mas tem aquelas almas que não têm ainda muita paciência, não têm muita confiança, não acreditam se não enxergam, né? O tal do crer para ver, ou ver para crer, que eu escrevi esses dias. Aqui também cabe de novo, né? Muitas pessoas precisam ver para crer. Só vendo, só se me provar, só se me disser. Então no começo ela se empolga. Aquela alma que está ainda na corda bamba, como se diz, ela vislumbra uma possibilidade. Opa, vou por aqui que aqui está fácil. Mas nas primeiras dificuldades ela já começa a reclamar. Vocês acompanham lá meus textos, meus áudios, você vê lá pelos comentários, né? Vocês podem ver ali, ver nos outros que replicam também esses trabalhos. E não só meus, também de outros canalizadores, né? Mas eu vejo aquilo que eu faço, então eu não consigo acompanhar os demais. Mas a amostra está em todo lugar, né? Muitas almas encarnadas estão fraquejando agora. Teve textos que eu nunca me importo com isso. Você tem um comentário, você tem 1000. Teve texto que passou de 4.000 comentários. Teve textos que passou de 4.000 compartilhamentos só da minha página. Depois os outros, que replicam dos outros, né? Que são, não sei, eu não tenho ideia. Aliás, eu nunca me importo com isso, eu não sei nem quantos seguidores eu tenho. Nem sei onde é que vai para ver isso. Na minha página não aparece quantos seguidores. E é bom que não apareça. Não quero me preocupar com isso, porque não preciso. Teve textos que deu mais de 11.000 curtidas, porque isso aparece lá embaixo do texto, né? Eu vejo mais de 11.000 curtidas. Mas também não é importante isso, mas só para fazer uma comparação. Teve aquele momento de empolgação. Aí tem várias razões para isso. Muitas pessoas já não precisam mais dessa muleta, porque esse trabalho é uma muleta, né? Dá um pouco de segurança. Mas depois a pessoa consegue andar sozinha. Que beleza, que ótimo isso. Eu fico feliz quando alguém consegue andar sozinho, não precisa mais daquela muleta. Aquela muleta vai servir para outras pessoas, né? Até porque senão eu não dou conta também de responder, acompanhar. Eu tenho que ler todos os comentários, eu leio todos. Se num texto teve 4.000 comentários, eu li os 4.000 comentários. Respondo aqueles que eu acho que devo responder. Quando eu tenho resposta ou quando eu acho que preciso. Tem texto, tem comentário lá que eu não respondo porque às vezes eu já respondi centenas de vezes. Eu acho que pelo menos uma vez aquela pessoa viu ou tem condições de ver. Porque senão eu não consigo dar conta. Mas eu vejo que muitas pessoas
né? E eu acho que muitos não se manifestaram, mas algumas pessoas que não se manifestaram também não estão mais interessados nesse assunto. Por quê? Algumas chegam a falar e deixam escritos, inclusive nos meus textos, para outras pessoas também, que eu sei que acontece. Eu não acredito mais nisso. Falam que ia acontecer e não aconteceu nada. E é aquela pessoa que não faz nenhum esforço e acha que todo mundo tem que fazer por ele. Aí quando ele não consegue ver, porque ele não faz esforço, na verdade, ele quer ir na carona. Aí ele assim se estressa com aquilo e não desiste. Alguns são até inconvenientes, né? Chegam até a ofender, mas não tem problema. Cada um é responsável por aquilo que pensa, aquilo que faz e aquilo que diz. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu faço. Se a outra pessoa diz assim, eu quero me matar e eu vou me jogar no paredão, o que eu posso fazer? Se eu estou lá perto, eu posso até segurar ela, tentar pelo menos, né? Mas se eu não estou lá perto, eu não posso fazer nada. Eu não tenho nenhuma possibilidade de agir, né, se ela quer fazer. Se ela não quer mais seguir, se ela não quer mais comentar, se ela não quer mais ler, nem ouvir, fique à vontade. A Terra só vai fazer a transição agora, depois de bilhões de anos. E quem não conseguir fazer agora a ascensão junto com a Terra, tem tempo em outros planetas. O tempo que precisa. A alma não morre nunca, é eterna. O Criador disse, sinta-se à vontade, faça quando quiser, você é livre para fazer as escolhas, tem um livre-arbítrio para ascensionar se quiser, se não quiser. Todos têm condições, mas sabemos que não vão ser todos. Muitos ficam criticando aqueles que dizem, que trazem algum alento, alguma informação, porque eles têm pressa, eles não sabem esperar. Eu diria que esses precisam trabalhar a paciência e trabalhar também a descrença. Aquilo que nós chamamos de crer para ver. Eles não acreditam, então eles não conseguem esperar, porque eles acham que está demorando muito. Mas também, por não acreditar, infelizmente, não vão ver. É uma opção. É a desistência. Por isso, o título de hoje é Força e Coragem. Porque se você não tiver força e não tiver coragem, razões para desistir tem em toda a esquina e aos montes. Cada curva da estrada vai aparecer lá uma placa. Volte, é para cá, é para lá, não siga. Tem. São as programações. As programações que ainda existem. Mesmo que tenha sido retirados os inimigos da luz, eles deixaram a programação, já falei isso tantas vezes, né? Os backup, os implantes primários, né? Os programas, as holografias, tá cheio disso. Tecnologia existe para tudo. Ou você acredita e confia e se esforça, ou eu só tenho a lamentar a tua desistência. As pessoas precisam ter um pouco de vontade. Já me perguntaram assim, mas quem garante? Ora, quem garante? Eu não tenho nenhum documento escrito e não preciso disso. A minha consciência sabe disso. Já está lá escrito na minha consciência como está na tua. Só que a gente não consegue ler, porque não dá para ler ainda. Mas a gente sente, a gente tem a intuição, tem o discernimento, tem o sentir. Tem muitas maneiras de entender se uma informação procede ou não procede.
Pode até se enganar por um momento, mas depois entende que não é por ali. Aí me pergunto, qual é a fonte? Bom, a fonte é a fonte. Eu não coloco lá porque a pessoa vai se ofender se eu disser, se a pessoa colocar uma pergunta assim. Qual é a fonte? Eu teria que responder, a fonte é a fonte. Ela vai ficar brava comigo. Ela vai achar que eu estou tirando sarro, como se diz, né? Gozando da vida dela. Não é assim, não. Seria a resposta certa. A fonte é a fonte. A fonte é onde tudo é. Nós viemos de lá, nós temos o nosso eu superior lá. Tudo é criado lá, tudo sai de lá para se espalhar pelo cosmo infinito. A fonte é a fonte. Mas eles querem uma identificação, como assim, tem que, para aquele cético, aliás, o cético nem provando não adianta nada, isso é bobagem. Pode dizer, ele vai achar um outro argumento. Se tu provar matematicamente pro cético, ele ainda vai duvidar da matemática, então não adianta. Ele sempre vai ter um argumento. Porque ele não quer saber, ele quer ter razão. E quem quer ter razão a qualquer custo, nada tem para nos dizer, então a gente não perde tempo com ele, né? Porque a razão dele é dele. Eu coloquei tantos textos, tantos áudios já. Eu nem sei mais os títulos, mas alguns eu lembro agora. Acho que foi um texto. O título era Não Desista Agora. Também tem uma postagem, que também não sei se é texto ou se é áudio, que é As Últimas Provas, As Últimas Lições. Acho que é As Últimas Lições, a palavra certa. Outro trabalho que eu coloquei publicamente também é Crer para Ver. Ou Crer para Ver e Ver para Crer. A diferença, né? Outro áudio, ou título, ou sei lá o que, texto. A Travessia. Acho que é um texto esse. A Travessia. Nós estamos na travessia. Tem muita gente que chegou na ponte, que faz a travessia de uma dimensão para outra, que é o momento que nós estamos agora. E mesmo estando em cima da ponte, não acredita. Ah, porque disseram que era chegar na ponte e já estava na outra dimensão. Sim. Está na ponte, largou aquela dimensão velha, mas tem a travessia, tem um trechinho, é que nem o amanhecer. Não está escuro e em questão de um milésimo de segundo já está claro, todo claro e todo sol. À noite é a mesma coisa. Está escurecendo aos poucos. A travessia é a ponte que passa da velha terra para a nova terra. É preciso passar a travessia, ter paciência. Agora, se você rebela, mas então se joga no rio, né? Na água que tem embaixo da ponte, sei lá se é rio, o que é, né? Se é uma ponte seca também. Enfim, o que nós podemos fazer para esse tipo de almas que não se ajudam? Às vezes, trabalhar nossa paciência, sim, talvez seja isso. Mas tem uma coisa que se diz, né? Paciência também tem limite. Nós não temos obrigação de salvar o outro. Nós podemos dar a mão para o outro sempre que o outro pedir o socorro, pedir ajuda, clamar por isso. Mas nós não podemos chegar lá e dizer, olha, vem que eu te carrego nas costas. Não, isso não existe. Infelizmente, para aqueles que estão desistindo, eles vão descobrir por si só que não era o caminho que eles tanto buscaram por 1000 encarnações e agora, nesta última, faltando um nadinha, faltou paciência. Que pena. O que tem de gente desistindo? Olha, eu posso dizer isso porque eu trabalho com isso o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, eu só faço isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 horas por dia, porque eu sei que quando eu estou dormindo também estou trabalhando.
E muito mais do que quando estou acordado. Mas pelo menos o corpo descansa aquelas 7, 8 horas que eu consigo dormir, né? Todas as noites. E graças a Deus eu durmo mesmo. Eu tenho que fazer todas as minhas preces caminhando pela casa, porque se eu deitar eu durmo, né? Nem termino as minhas preces. De tão bem que eu durmo todas as noites. E acordo quando os raios do sol começam a bater na janela, eu acordo. Não precisa de despertador. Então no verão eu acordo cedo, porque o dia amanhece cedo, e no inverno eu acordo mais tarde, porque o dia começa mais tarde. Mas é assim. Antigamente se dizia dormir com as galinhas, só que eu não vou dormir com as galinhas porque as galinhas dormem logo e escurece, eu vou dormir só 11 horas da noite. Eu preciso ainda trabalhar essas 4, 5, 6 horas todas as noites também. É uma missão, né? Aliás, eu acho que não é nenhum trabalho, porque quando a gente ama o que faz, eu diria que é um divertimento, tanto que eu não tenho mais necessidade de nenhum outro divertimento. Porque isso me diverte. Tanto que para mim é aproveitar a vida com o que ela tem de melhor. Mas é uma pena que mesmo assim a gente vê tanto comentário, até comentário eu diria um que outro, porque o grupo que hoje me segue, que me acompanha, é um grupo de pessoas educadas, pessoas que já têm uma bagagem, é um grupo, eu diria, selecionado, né? Isso é um motivo de muita alegria para mim, porque as pessoas realmente evoluíram muito. Eu sinto isso, eu vejo lá. Eu não conheço praticamente ninguém, mas eu vejo os nomes, eu já sei os nomes. Eu vejo o nome lá de uma pessoa que comentou uma coisa, já sei, aquela pessoa já comentou tantas vezes, né? Já respondi para ela. É como se eu conhecesse, afinal somos, de fato, uma grande família de almas que nós estamos nos reunindo agora para a grande festa da Ascensão. Mas de vez em quando aparece alguém lá, talvez a primeira vez que entrou lá e viu aquela... Provavelmente aquela pessoa que faz esse comentário não leu, de fato, mais que 2 ou 3 textos, né? Ah, porque vocês só ficam falando isso e nunca acontece. Vou desistir. Vocês só sabem mentir. Esses dias uma pessoa colocou lá, você está fazendo mal para as pessoas. Eu pensei, bom, mas que barbaridade, eu achava que estava fazendo bem. Então é preciso que meus mentores me digam, olha, você está fazendo mal para as pessoas, eu paro, mas que bom, eu vou me divertir, vou fazer as viagens que eu ainda não fiz, que eu gostaria de fazer, sair por aí, passear e visitar os parentes, né? Ficar mais com meus filhos, com minhas noras, com meus netos. Eu sei que eu não estou fazendo mal, senão eu não faria, né? Tenho consciência disso, não precisa ninguém me dizer, mas eu acho que a minha equipe espiritual me puxaria as orelhas e me mandaria parar, né? Então eu sei que não é verdade. Aliás, eu escrevi alguns textos e fiz áudios também sobre isso, né? A opinião do outro é a opinião do outro. Fala mais dele do que de mim, eu não tenho que me importar com isso. Uma vez eu me importava. Todos nós nos importamos em um determinado momento, mas quando a gente compreende, a gente não se importa mais com esses comentários, com as ofensas. Por isso que nem mais aparece quase ninguém, porque não precisa mais trabalhar isso. E outra, tem as nossas equipes espirituais, tem aqueles que trabalham para limpeza, né? Tem alguma, como se diz, alguma sujeira no canal, eles vão lá e tiram, né? Não tem problema. Não sou eu que tenho que me preocupar com isso. Nesse texto de quarta-feira, último agora, texto não, foi texto. Quarta é texto, né? Nada a ver com o assunto, nada, porque assim, o paraquedista ele cai, ele não, às vezes ele era o alvo, né? Então ele cai em qualquer lugar, desce lá no meio da capoeira,
E às vezes desce na praia, às vezes desce num gramadinho bonito, né? Às vezes ele é meio aleatório. Então, às vezes aparece um paraquedista. Não tem nada a ver. Talvez aquela coisa a pessoa estava engasgada lá na garganta e tem que dizer um desaforo, né? Às vezes a pessoa tem uma página lá, que naquela página dele escreve lá alguma coisinha quando escreve, às vezes não escreve nada. Às vezes tem uma pessoa lá que um comentário. Nada contra. Eu acho que tem gente que escreve e não tem nenhum comentário, nenhuma curtida. Mas achando que é o dono da verdade e colocando comentários que começam a criar polêmica. Às vezes eu tenho até que excluir comentários porque vai criar uma energia ruim quando há confrontos, né? Então se começa o confronto eu tenho que excluir de fato. E às vezes até bloquear o intruso, porque tem gente que tem o programa mental, aquele programinha, aquele implante, né, das trevas, que faz com que ele ataque aquele que tem a energia elevada. Ele já sabe, porque é uma coisa programada. Talvez aquela pessoa não tenha ideia, mas ele está fazendo exatamente isso. Então a gente precisa tirar da frente, porque é uma pedra no caminho, né? Não soma para nada, só atrapalha. Então, na quarta-feira, metade da semana, eu vi um comentário, eu até respondi, porque a gente sempre tem que responder. Dá uma resposta. A pessoa pediu alguma coisa, tem que dar uma resposta. Mas as pessoas não aceitam as respostas. Isso que é interessante. Tem gente que pede uma resposta e não aceita. Então, por que pede? Se a gente não dá resposta, fica incomodado porque não teve resposta. Se dá a resposta, não gostou da resposta, não quer a resposta. Eu nunca dou uma resposta para ofender. Às vezes eu sou, sim, um pouco duro, porque tem pessoas que tem que pegar pela cabeça e dizer, olha para essa direção, porque se você não olhar, eu vou torcer o teu pescoço, né? Você tem que olhar para essa direção, porque você está olhando para o lado errado. Mas, de uma forma amorosa, porque a gente não pode julgar ninguém, não pode ofender ninguém. Não temos o direito de ofender alguém, quem quer que seja. E também não vai resolver, né? Só vai piorar a situação. Aí aquela pessoa disse que ia parar de me seguir porque eu tinha dito que as pessoas... aliás, assim, que eu tinha dito que os animais vieram para servir de alimento. Sim, eu falei. Qual o propósito dos animais? Não só nesses dias, falei tantas vezes. Qual o propósito dos animais? Porque as pessoas me pedem. Se as pessoas me pedem, eu tenho que dizer o que eu tenho de resposta. O propósito dos animais era fazer companhia aos humanos, porque os humanos iam se sentir muito isolados se não tivesse nenhum animal nesse mundo. Se não tivesse animais e plantas nesse mundo, que mundo a gente estaria vivendo? Eu acho que não tinha sobrado um humano, se matavam todos, de tédio. E também eles tinham um propósito, assim como as plantas também, servir de alimentos, não só para os humanos, para a cadeia alimentar de tudo que quer que seja. Tanto que os dinossauros vieram num programa do Criador, num plano do Criador para eliminar as florestas, porque quando a Terra passou pelos primeiros movimentos lá naquela época, houve uma incidência de chuvas e calor tão grande no resfriamento da Terra, né? Isso parece que foi há 65 milhões de anos, uma coisa parecida. E criou vegetais imensos. Eu acho que tinha árvores que chegavam a quilômetro de altura. Porque era uma coisa exagerada. Por causa do calor e da umidade, né? E da luz. Aí os dinossauros vieram como animais monstruosos de grande, comiam, né, essas vegetais para limpar a terra um pouco. Aí a terra estabilizou, os animais morreram, né? Disseram que foi um cometa, sei lá o que, um meteoro, seja lá o que for, é o plano divino em ação. Os animais vieram sim para servir de alimentos aos homens também, um tempo.
até que se finaliza esse primeiro ciclo. Muitos animais agora vão deixar a Terra, vão ser extintos. E ninguém vai poder ir lá na televisão com a bandeirinha querer defender os animais, porque eles vão ser extintos, porque é o plano divino. Eles vão passar para uma outra dimensão. Eles também evoluem. Quem somos nós, os humanos, para proibir isso, impedir isso? Vão ser extintos. E não tem bandeira nenhuma que vai salvar eles, porque vai ser assim, porque é o plano divino. E vai ter algumas espécies que vão ressurgir, que já tinham sido extintas, e vai ter espécies novas que nunca existiram aqui. A quinta dimensão é a outra dimensão. E na quinta dimensão nós não vamos mais alimentarmos de carne de animais assassinados. Assassinados, sim, porque são mortos. Nós vamos nos alimentar de carne produzida pela energia taquiônica. A mesma energia que desenvolve um animal, que faz ele nascer, crescer. E mais adiante nós vamos nos alimentar de luz líquida, que é a mesma energia que produz o animal, assim como as plantas, os grãos, as frutas, tudo. Qual é o mal? Qual é a ofensa para aquela pessoa que se diz defensora dos animais? Qual é a ofensa em entender isso? Se é o plano divino. É claro que na explicação você diz que você pode comer carne até que você acha que não deve comer mais. E você não pode ficar sem, ainda é permitido. Tenha consciência disso, vai ser mais um tempo só. Agora, chegar a dizer que está defendendo a matança, meu Deus, como as pessoas têm dificuldade em interpretação de textos. Eu acho que o problema ali está realmente na escola, na língua portuguesa. Talvez aquela pessoa não teve professores ou foi um mau aluno. Porque não é possível não entender. E isso estou colocando aqui como exemplo, porque muita gente que eu converso no particular, que também trabalha para o esclarecimento, para ajudar essa humanidade, também estão tendo esse mesmo problema. Pessoas que vão lá incomodar porque não concorda com o que a pessoa diz. Mas se não concorda com o que a pessoa diz, vá procurar o seu grupo onde você tem ressonância. É muito mais fácil. Tem pessoas que não acreditam em nada, mas forme o grupo dos que não acreditam em nada. Tudo é permitido. Eu não vou lá incomodar aquele que não acredita em nada, não me interessa. O problema é dele. E se um dia eu não acreditar em alguma coisa e alguém fala aquilo lá e é verdade, mas eu não acreditar, o problema é meu. Eu não tenho que ficar entrando em confronto. Aliás, no último texto de 2021, a mensagem que veio, eu escrevi, está lá. Em 2022, não entre em confronto. E o ano passado, em 2022, na virada do ano para 2023, veio a mensagem de novo, só que não deu tempo nem de escrever, porque tinha outros assuntos. 2023, não entra em discussão. Ah, que beleza isso! E olha, quando vem essas informações, tem que observar, porque a gente sabe o resultado de tudo isso depois, se a gente facilita. Então, não entrar em discussão. Discutir para quê? Discutir a verdade? Quem é que tem a verdade? Na terceira dimensão não existe verdade absoluta, porque é ilusão. Na terceira dimensão tem partes da verdade. E cada um tem a sua parte. O conjunto de tudo é que vai formar a verdade no final. Quando conhecereis a verdade vos libertará. É o ponto que nós vamos chegar. Então, muitos estão desistindo porque não estão acreditando. Ah, querem prova. Ah, alguém diz assim, sim, mas fala que vai mudar, que vai haver não sei o que, a transição. Mas não informam datas, queremos datas. Quanto tempo falta? Mas pelo amor, né? Quem é que sabe disso? Datas, para começar. Não existe datas fora da terceira dimensão. Não existe calendário.
Obviamente não temos como estipular datas, porque o plano é divino, não é plano dos humanos. E sabemos que tudo está próximo. Agora, não vai demorar mais 2000 anos para acontecer de novo algum evento. Agora tudo rápido. Porque quando o Cristo veio, há 2000 anos ele disse: o fim está próximo. Poxa, 2000 anos, né? Encarnamos 20 vezes, em média, nesses 2000 anos. E aí chegou agora. Mas agora as coisas realmente finalizam dentro de um curto espaço de tempo. Mas temos aqueles anos também depois dos eventos principais, quando vamos fazer as adaptações, as mudanças, as novas tecnologias. Então, como disse o Chico Xavier, talvez em 2057 tudo seja terminado, talvez em 2050, 2060, mas terminado. Só que nós estamos dentro do miolo da coisa, no buraco da fechadura, né? No olho do furacão. Agora nós estamos bem nos pontos de grandes mudanças. E nós já vimos mudanças e vamos ver. Mas tem gente que não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir. Então, não tem fé, não acredita. E não vão ver o resultado. Não vão ver. Poderiam ver. Teriam chance, sim. Mas por não acreditar. Como diz aquela parábola da noiva. Eu não lembro bem como é que era aquela história da noiva, mas parece que dizia assim, que as noivas se prepararam para o casamento e daí cada uma ia receber o seu noivo e cada uma recebeu o candeeiro. O candeeiro deve ser tipo uma coisa para iluminar, tipo uma vela, né? Uma coisa assim. Já que seria de noite, a visita do noivo, ia buscar a noiva, e uma esqueceu de acender. Não acendeu o lampiãozinho dela, né? O noivo passou, não viu nada. Deixou. Perdeu o casamento. Muitos vão perder a ascensão por falta de força e coragem agora. É uma pena, porque muito já foi dito, muito está sendo dito. É claro que nós não temos obrigação de salvar ninguém. Mas a gente gostaria realmente que o máximo de pessoas possível, o máximo de almas possível fosse ascensionar agora. Falta tão pouco, precisa tão pouco. Está tudo tão mais fácil agora. Agora nós temos a consciência que entende. Até há pouco tempo nós não entendíamos nada disso. Agora já se consegue compreender. Olha quanta coisa que está vindo e você consegue compreender. Se tivesse vindo isso há 30, 50 anos atrás, ou um século atrás, simplesmente se perderia, porque ninguém ia entender nada. Então vamos aproveitar. Força e coragem. Talvez é a única coisa que pode faltar para alguém, para algumas pessoas, agora. Crer para ver, né? Vamos repetir isso sempre. Crer para ver. Vamos acreditar. Vamos confiar. O plano divino é maravilhoso. Não precisamos ter essa curiosidade, queremos detalhes, queremos fonte, queremos prova, queremos data, queremos sei o quê. Vamos continuar querendo, né? Vamos continuar querendo mais de 1 milhão de anos, não tem problema. Eu acho que toda ajuda vem, mas falar bem a verdade. Tem alguém que às vezes está pedindo para dizer assim: vá, se jogue. Você joga no penhasco. Você está só querendo se jogar mesmo, ninguém mais está conseguindo te segurar, né? Quer afundar, afunde, mas afunde sozinho. Né? Não precisa levar ninguém. Quem faz isso são as trevas. Eu acho que às vezes tem alguém que pode até achar que são palavras duras, mas não são palavras duras. São palavras de sacolejão, como se diz, né? Uma sacudidela. Às vezes é preciso dar uma bela de uma sacudida, né? Porque tem gente que se a gente não dá um soco na mesa, ela não acorda.
Às vezes é um copo d'água gelada no rosto acorda aquele que está lá dormindo, que não quer saber de acordar. Vamos confiar. Não desista agora. Agora não é mais hora de desistir. Agora é hora de buscar forças, não sei aonde, mas temos que buscar força e dar os passos que ainda faltam. Tá bom? Força e coragem. Agora então eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.